Megumi Hayashi era considerada como a abelha rainha da escola, e em certo dia em seu trabalho, Yamamoto acabou vendo algo completamente inesperado, um segredo ao qual ele não deveria ter descoberto, e que ao tentar falar sobre isso com a garota, ele acaba fazendo ela ficar desconfiada em relação a ele. Algumas horas antes, Yamamoto limpava seu banheiro, e com cara de extrema felicidade ele fala que ficar limpando as coisas era algo estranhamente satisfatório para ele. Dando seus retoques finais, ele fala consigo mesmo que limpar era algo incrível, já que quanto mais ele limpava algo, mais essa coisa ficava limpa. O esforço dele era sempre recompensado, e era diferente das pessoas, que em sua natureza podem ser irracionais e injustas. Ao terminar de limpar seu banheiro, Yamamoto fica com uma expressão de alívio e prazer, até que olhando em seu celular ele nota que já estava atrasado para o trabalho. E sim, ele trabalha à noite também, já que pagava muito mais do que o turno de dia. E infelizmente, por estar localizada em uma área bem remota, aquela lojinha não tinha tanto movimento nesse horário, deixando assim Yamamoto extremamente entediado. Mesmo para o turno da noite, o movimento estava bem mais fraco do que o normal, deixando ele pensativo se aquela loja ainda iria se manter de pé por muito tempo. Até que de repente um cliente finalmente entra na loja, deixando ele levemente animado. E enquanto ele passava os produtos, a pessoa em sua frente chama seu nome, dizendo que já fazia muito tempo que eles não se viam. Aquela voz era familiar para Yamamoto, mas mesmo olhando para a garota chamada Megumi em sua frente, ele ainda não acreditava no que via, perguntando então se era realmente ela mesma. Ficando aflito, ele fala em pensamentos que só podia ser uma piada, que ela também mora nessa mesma cidade que ele. Megumi parecia olhar para ele de modo sério e com uma certa cautela, e escolhendo bem suas palavras, ela pergunta se ele morava ali também. Yamamoto responde que mora em um apartamento próximo da loja, mas ao perguntar onde ela vivia, ele só recebe uma resposta vaga. Ela então pergunta em qual faculdade ele estudava, e ao ele responder, Megumi fica impressionada, falando que ele sempre foi inteligente desde o ensino médio. Mas enquanto a conversa rolava, Yamamoto parecia desconfortável com o fato dela estar puxando assunto com ele. Já tinham se passado 4 meses desde a formatura do colégio, e Megumi parecia ter mudado muito nesse pouco tempo, já que naquela época ela nunca teria falado com ele desse jeito. E voltando para a época da escola, enquanto bocejava, Megumi deixa sua borracha cair no chão. Notando isso, Yamamoto começa a se perguntar se deveria ou não juntar aquela borracha e entregar para ela. Mas com medo da reação dela caso ele ignorasse, ele decide pegar a borracha. E no momento em que ele encosta naquela borracha, Megumi faz uma expressão de nojo. E mesmo com ele devolvendo para ela, ela continuava com aquela mesma cara de desprezo, deixando ele incrédulo e se perguntando qual era o problema daquela garota afinal. Mesmo tendo essa personalidade de merda, ela ainda era muito popular com os caras por conta de sua bela aparência. Ela vivia recebendo declarações de garotos, e Yamamoto inclusive já tinha até visto ela dando um fora em alguém antes. E enquanto ele falava não entender o que todos viam de especial nela, Megumi rejeita brutalmente o Beta, perguntando quem era ele mesmo. E foi assim que com o tempo ela acabou ganhando o apelido de Rainha Arrogante, e essa era a Megumi da qual ele se lembrava. E como nenhuma dessas lembranças eram boas, ele decide que era melhor ele não se envolver com ela, encerrando o assunto e perguntando se ela por acaso precisava de sacola. Mas no momento em que ela respondia que sim, Yamamoto nota algo preocupante. Ela tinha um baita de um hematoma em seu pulso. Ao notar que ele tinha reparado, ela logo esconde seu braço, mas mesmo assim ele ainda pergunta o que tinha acontecido. Vendo a forma com que ela se vestia, Yamamoto logo percebe que havia algo muito errado ali, já que em pleno verão ela estava usando moletom. Isso só podia significar que ela está escondendo algo ainda pior por baixo daquela blusa. Mas enquanto ele pensava, Megumi de repente revela que apanhou do namorado, deixando Yamamoto extremamente surpreso. Ela fala que ele estava em casa esperando por ela, e quando Yamamoto pergunta se não era cedo demais morar com alguém sendo que nem são casados, Megumi, fazendo uma expressão irritada, fala que ele é muito metido. E ao mesmo tempo que ela saía, Yamamoto fala consigo mesmo que não dava a mínima se ela ficou irritada com o que ele disse, afinal ela sempre pareceu odiar ele mesmo. Ele se perguntava por que ela decidiu contar aquilo para ele, incrédulo de que aquela rainha arrogante foi capaz de se mostrar vulnerável em sua frente. E ficando aflito, ele se pergunta se ela iria mesmo voltar para casa, sendo que tinham grandes chances de seu namorado bater nela novamente. Isso faz ele chamar ela, que ainda estava ali mesmo com todo esse tempo que ele passou pensando, dizendo que era para ela ficar em sua casa essa noite. Ao ouvir a proposta dele, ela logo faz uma expressão usual de nojo, mas Yamamoto pede para que ela pare de olhar para ele daquele jeito, pois dava muito medo. E erguendo as mãos, ele fala que não fará nada de mal com ela, e que se mesmo assim ela ainda não confiar nele, ele pode até mesmo dar sua chave reserva para ela e ir dormir em algum cybercafé, mas que acima de tudo não era para ela voltar para casa apenas por hoje. Ou melhor ainda, ele fala para ela ligar para os pais dela e ficar
ficar na casa deles. Megumi logo recusa essa ideia, dizendo que seus pais deserdaram ela. Essa informação deixa Yamamoto perplexo, e então Megumi explica que quando anunciou que ia morar com seu namorado, seus pais surtaram e disseram que se ela fizesse mesmo isso, eles iriam cortar tudo dela, e foi por isso que ela acabou tendo que abandonar a faculdade. Aquela história era tão maluca que Yamamoto fica sem palavras, e após soltar um suspiro, ele fala que de qualquer forma não era para ela ir para casa hoje. E assim ele fala para ela aguardar um momento, que ele iria buscar sua chave extra no armário, e que irá passar o endereço de sua casa para ela pelo celular. Megumi responde que não precisava da chave, e quando Yamamoto fica confuso, ela alisando o cabelo com as mãos trêmulas fala que irá esperar até o turno dele acabar. Yamamoto então informa que seu turno acabará somente daqui 1 hora, e pede para que ela pegue uma revista para passar o tempo enquanto ele trabalha, e surpreendentemente ela facilmente aceita a sugestão dele, acenando com a cabeça. Isso deixa ele levemente surpreso, se perguntando então se ela era mesmo aquela garota rabugenta que vivia igual uma rainha e era amada por todos. A Megumi do presente não se parecia nada com aquela que foi no passado, e lembrando de seus hematomas, Yamamoto faz uma expressão séria. Após se passar um tempo e já estando em casa, Megumi pergunta se ele realmente morava ali, e enquanto ele se vangloriava de tudo estar muito limpo, Megumi responde que na verdade a casa dele era bem vazia. Mudando de assunto, ele fala que irá pegar um chá gelado para ela, e pondo a bebida no copo, ele fala em pensamentos que ainda não conseguia acreditar que aquela Megumi estava nesse exato momento em seu quarto. Mesmo que tudo tenha rolado de forma tão natural, ele não conseguia evitar de ficar nervoso com a situação, ainda que ele nem planejasse fazer nada com ela. Ao beber seu chá gelado, Megumi fala em um tom de voz sarcástico que mal conseguia acreditar que agora deve um favor para ele. Yamamoto, mantendo sua postura, fala que só fez o que qualquer pessoa normal faria, e Megumi responde que o momento foi conveniente, e que ela e seu namorado só precisavam de um tempo para esfriar a cabeça, já que ele provavelmente só estava de mau humor. E enquanto Yamamoto ficava confuso com a conversa dela, Megumi fala que seu namorado nem sempre bate nela, e que isso só acontece quando as coisas no trabalho vão mal ou algo do tipo. E como uma clássica vítima de violência doméstica, Megumi culpa a si própria, dizendo que deveria dar mais apoio a ele. Quebrando o clima pesado, Yamamoto responde que a versão dela do colégio jamais faria algo assim, e Megumi manda ele calar a boca de forma irônica, dizendo que as pessoas mudam. Vendo como ela encarava aquela situação como se fosse apenas um dia ruim e querendo dar um espaço para seu namorado, faz Yamamoto ficar incerto sobre se o que ele fez convidando ela para sua casa foi mesmo a decisão correta. Mas mesmo assim, ele novamente fala que ela poderia dormir ali essa noite. E quando ela agradece, ele responde que nesses momentos eles deveriam se ajudar. Essas palavras fazem ela sorrir e devolver as mesmas palavras que ele disse para ela antes, falando que a versão dele do colégio também jamais faria algo assim. E logo em seguida ela pede para usar o chuveiro dele e pede roupas emprestadas. E ao mesmo tempo que ela tomava seu banho tranquilamente, Yamamoto estava totalmente consciente de que tinha uma garota nua em seu banheiro, e que não era ninguém menos que a abelha rainha da época da escola. Inquieto, ele decide que seria melhor ele também trocar de roupa para dormir. Isso até que Megumi aparece atrás dele de banho tomado e secando o cabelo. E enquanto ela falava que foi um ótimo banho e que o banheiro dele é muito limpo, Yamamoto repara em algo muito preocupante. E isso era o fato dela ter hematomas bem sérios por todo o seu corpo, e os maiores deles sendo em suas coxas e pernas. Notando seu olhar espantado, ela comenta que estavam realmente bem feios aqueles machucados, e que seu namorado é às vezes um caso perdido. Yamamoto responde que aqueles hematomas não pareciam ser todos recentes, mas ao falar isso, Megumi o encara com uma expressão fria, e isso faz ele perceber imediatamente que aquele olhar dela queria dizer que não era para ele se meter. Mas mesmo assim, ele já estava decidido, falando então que ela não deveria ficar com um cara desses. Irritada, ela pergunta o que ele sabia sobre essas coisas, e Yamamoto responde que era simplesmente sua opinião, e se ela quiser ou não escutar é problema dela, mas que se algo acontecesse com ela agora que ela está em sua casa, Yamamoto poderia levar a culpa por não tentar ajudá-la. Então ele na verdade fazia isso somente para proteger a si mesmo, perguntando assim se ela realmente quer ficar junto com um cara que agride ela somente para descontar o próprio estresse. E enquanto falava em pensamentos que ela não era assim no passado e que ela só está sendo usada, Yamamoto fala para ela que ela é muito altruísta e que é difícil encontrar pessoas assim hoje em dia. E na mesma hora que uma raiva enorme crescia nele, ele fala que se ela estiver mesmo disposta a viver dessa forma miserável durante o resto da vida dela, ele não irá impedir. Essas palavras dele deixam ela com uma expressão bem sombria, fazendo assim ele se perguntar se talvez acabou pegando muito pesado com ela, pois ele acabou falando tudo isso sem pensar e certamente ela ficará furiosa. Mas mesmo que ela não levasse a sério essas palavras dele, ele pelo menos sabia que tentou fazer sua parte. Mas Megumi, de repente soltando um sorriso falso, fala que tudo isso era um sarro
saco e que ela estava ficando com sono. Yamamoto então responde que ela poderia dormir em sua cama e que ele dormiria no chão. Ela agradece e rapidamente se deita. Encarando ela de modo sério, ele fala para ela pensar nisso tudo com calma e que ela não precisava se apressar. Mas tudo que ele recebe é uma resposta irônica, com Megumi dizendo que ele parecia até mesmo um monge iluminado e que deve ser por isso que ele não arruma ninguém. Essas palavras atravessaram diretamente suas defesas, já que ele realmente é solteiro desde sempre. E dessa forma ele se deita no chão, irritado com aquelas duras verdades. E enquanto ele falava em pensamentos que provavelmente não conseguirá dormir essa noite por conta daquela garota em sua casa, Megumi, olhando para onde ele estava deitado, o chama, convidando para eles fazerem aquilo. Esse convite surpresa deixa Yamamoto confuso, mas logo entendendo com o que ela se referia ao sugerir que eles fizessem aquilo. Cada vez mais nervoso, ele fala consigo mesmo que não faria isso, já que deixou ela ficar em sua casa somente por impulso. O silêncio que veio após isso faz ele se perguntar se era somente uma pegadinha dela, até que de repente ela o abraça por trás, deixando ele assustado. Ao perguntar o que ela estava fazendo, Megumi sorri e responde que só estava conferindo se ele estava acordado. E enquanto ela entrelaçava suas pernas nas dele, Yamamoto pergunta se ela o abraçou somente para testá-lo. E falando em seu ouvido com uma voz doce, ela fala que era somente um abraço. Ele então pergunta quem tinha dado a permissão para ela o abraçar, deixando ela surpresa de que precisava de uma permissão para algo desse tipo. Em pensamentos, ele fala que ela precisava da permissão do namorado dela, mas ele não se atreveria a tocar nesse assunto nesse momento. Ao ver sua indecisão e nervosismo, Megumi pergunta se por acaso ele era virgem. Yamamoto rapidamente responde que não, exatamente como um virgem faria. Ela mesma não acredita nele e fala que ele só estava tentando bancar o durão, mas que isso até que era meio fofo. E enquanto ela encostava seus humildes atributos nas costas dele, Yamamoto, afastando o braço dela, manda ela se calar. Nesse momento ele sente o quão trêmula ela estava, e isso deixa ele inquieto. Megumi então revela que seu namorado não era assim no passado, e que no começo ele era gentil e atencioso e fazia tudo o que ela pedia, mas no momento em que eles começaram a morar juntos ele mudou. Ele passou a bater nela sempre que estava irritado, mesmo que não fosse algo relacionado ao trabalho. Os sentimentos dele ficaram todos bagunçados. Ele vivia jogando na cara dela que ela nem ao menos servia para ganhar dinheiro, mas no momento em que ela falou que arrumaria um emprego, ele a menosprezou, dizendo que ela mal tinha terminado a escola. Ao ver aquele silêncio ensurdecedor vindo de Yamamoto, Megumi fala que aquela história não era nada divertida e que ele poderia dormir se quisesse. Até que ele de repente fala que ela pelo jeito sofreu bastante, fazendo ela ficar surpresa com aquelas simples palavras dele. E assim ela começa a implorar para ele dizer novamente, pois ela não tinha ouvido direito, mas ele se nega, mandando ela ir dormir. E ao mesmo tempo que ela falava que ele é um caso perdido, Yamamoto se perguntava quem ela pensa que é para falar de alguém, mas Megumi, sorrindo, novamente o abraça, dizendo que fazia muito tempo desde a última vez em que ouviu essas palavras. O coração de Yamamoto estava prestes a explodir após aquela demonstração de afeto, e foi assim que eles dois começaram a morar juntos. No dia seguinte, Yamamoto acorda sem entender o porquê estava dormindo no chão, e ao olhar para o lado ele nota uma figura feminina esbelta, mas toda machucada. E então ele nota que dormindo ao seu lado estava a rainha arrogante de sua antiga escola. E olhando aquele rosto tranquilo que ela tinha agora, faz ele se lembrar de certas expressões bem diferentes que ela já fez para ele no passado, o deixando incrédulo com toda aquela mudança de personalidade dela. Enquanto ele fazia o café da manhã, Megumi finalmente acorda, se babando toda. Yamamoto fala que ela dormiu bastante e pergunta se ela sentia alguma dor no corpo, já que também acabou dormindo no chão. Ao dar bom dia para ele, ela fala que ele tinha razão e que seu corpo todo está dolorido. Inconformado, ele responde que tinha avisado para ela usar a cama dele, mas Megumi rebate dizendo que ele não precisava exagerar tanto. Ao se levantar, ela se aproxima e pergunta se ele estava fazendo yakisoba, e quando ele responde que sim, ela pergunta se ele realmente sabia cozinhar. Mantendo sua expressão séria, ele responde que consegue se virar, e que era para ela esperar mais um pouco, que já estava quase pronto. Após o yakisoba ficar pronto, Megumi rapidamente experimenta sem fazer cerimônias, e com uma cara surpresa ela fala que estava delicioso. Ele agradece o elogio enquanto olhava para o celular, e com isso ela fala que ele é muito mal educado. Yamamoto imediatamente guarda seu celular, falando consigo mesmo que como ele mora sozinho já era de costume olhar o celular enquanto come, mas que ela tinha toda a razão. Ao terminar de comer, Megumi agradece pela refeição e o elogia dizendo que estava muito boa. Yamamoto, sem graça, responde que só seguiu as instruções de
de preparo que estavam na embalagem, e que aquele yakisoba tinha gosto de coisa industrializada. Irritada, Megumi fala que tinha acabado de elogiar ele e manda ele parar de estragar o momento, fazendo ele rapidamente se desculpar. Após isso, ela se oferece para lavar a louça, mas ele recusa, dizendo que ela era visita, e mesmo assim Megumi insiste, dizendo que queria pagar pela refeição e pela estadia, mas Yamamoto novamente fala que não precisava disso, deixando ela mais uma vez irritada, mandando ele calar a boca. E mudando de assunto, ela pergunta se ele tinha algum prendedor de cabelo. Ele responde que não tinha nenhum, mas que tinha alguns band-aids se ela quisesse. Ela fica tão perplexa com aquela sugestão que logo começa a gritar, dizendo que amarrar o cabelo com aquilo era algo impossível, já que dói muito e pode até mesmo arrancar alguns fios de cabelo. E Yamamoto basicamente responde que não poderia saber disso, já que não é mulher, e assim oferece algumas fitas de cetim que ele tinha guardado. Ao aceitar, Megumi amarra seu cabelo com fita, e ao mesmo tempo que ela se preparava para lavar os pratos, Yamamoto seguia ela com os olhos, a observando atentamente. Sentado mexendo no celular, ele fala consigo mesmo que ela podia pelo menos tentar relaxar enquanto está ali. Após isso, os dois sentam para ter uma conversa séria e decidir os próximos passos. Ele fala que no final das contas tudo dependia do que ela quer fazer, e Megumi responde que tinha ciência disso, mas que estava com medo de escolher errado e depois se arrepender. Yamamoto então pede para ela enxergar a situação de forma objetiva e decidir o que quer fazer, pois se ela pensar com calma, com certeza não irá se arrepender de nada. Ao ouvir tudo aquilo, ela pergunta como ele podia ter tanta certeza disso, pois é impossível ser totalmente racional nessas situações, e que às vezes as pessoas acabam simplesmente se deixando levar pela emoção. Garantir que não haverá arrependimentos é algo impossível. Yamamoto responde que não é impossível, mas ela novamente fala que é sim. Ele então tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo ficaria bem, mas ela pergunta como ele sabia disso. Ele responde que isso era muito simples, deixando ela confusa, e com uma expressão totalmente confiante ele fala que é por isso que ele está ali para ela, mas ele logo nota o que tinha acabado de dizer e como tinha soado patético, e assim ele se corrige, dizendo que se ela estiver com medo de decidir sozinha era para ela conversar com ele sobre isso. Incrédula, ela responde que aquele nem parecia ser ele, e que ele até pareceu bem confiável há alguns minutos atrás. Frustrado, Yamamoto responde que não era nada sobre ser confiável ou não. Ele na verdade só estava sendo egoísta, querendo que ela seguisse seu plano. Dando risada dele, mas com um sorriso genuíno, Megumi responde que ele adora fazer rodeios ao invés de ir direto ao ponto. Aquele sorriso deixa Yamamoto sem reação, e ele logo muda de assunto, falando para ela contar sobre seu relacionamento com o tal namorado, mesmo que fosse muito difícil para ela fazer isso. Megumi concorda sem pensar duas vezes, e assim ela contou tudo o que aconteceu depois dela se mudar para a cidade grande. Ela até tentou fazer algumas brincadeiras enquanto contava os detalhes para ele, tentando aliviar o clima, mas aquela história não tinha nada de engraçado, fazendo ele se perguntar o motivo dela estar sorrindo. E ao mesmo tempo que ele pensava, Megumi continua, dizendo que seu namorado nem sempre era assim e que ele sempre pedia desculpas depois de bater nela. E Yamamoto responde que, pelo que parece, violência doméstica funciona como um ciclo vicioso. Um período de violência seguido de remorso ou ódio de si mesmo, e então uma fase em que tudo o irrita, até mesmo as menores coisas. Ao ouvir isso, Megumi fica surpresa, pois Yamamoto parecia entender bastante sobre o assunto, e sem expressão alguma ele responde que somente pesquisou um pouco na internet enquanto ela lavava a louça. Ele então pergunta se ela já falou com mais alguém sobre isso, e ela responde que não, e que ele foi o primeiro a saber de sua situação. Yamamoto fica surpreso, já que ela costumava ter vários amigos no passado, mas evitando esse tema por enquanto, ele pergunta onde estava o celular dela, e Megumi responde que não tinha um, pois seu namorado falava que ele era o único necessário em sua vida. E quando Yamamoto pergunta se na verdade ele tinha quebrado o celular dela, ela confirma com um aceno de cabeça, e fala que perdeu todos os seus contatos e que ele não deixou ela ter outro celular após isso, deixando ela sem saídas. Apertando as mãos cheio de ódio, Yamamoto fala em pensamentos que se algo acontecesse com ela antes, ele simplesmente poderia dizer que ao menos tentou impedi-la, só para assim poder dormir de consciência limpa. Mas depois de ouvir tudo isso, ele não conseguia mais pensar dessa forma. E fazendo uma expressão bem séria, ele fala que precisa ajudar Megumi a se livrar daquele cara, mesmo que no fim ela acabe o odiando por isso. Mas enquanto ele pensava, Megumi fala que mesmo ele batendo nela às vezes, ele ainda tem um lado gentil e sabe ser fofo. E ouvir ela falando dessa forma
forma faz ele se perguntar como fará para convencê-la. Até que de repente Megumi revela que pensa em terminar tudo com seu namorado, e que conversar com Yamamoto fez ela ver as coisas com outros olhos. Ele fica completamente surpreso por ela ter conseguido chegar na resposta certa sozinha, e Megumi continua, dizendo que ele tinha razão e que seu namorado provavelmente só usava ela para satisfazer seu lado possessivo. Após ouvir ela, Yamamoto fala que agora que ela já se decidiu, ele tinha uma sugestão, e desse modo ele fala que agressores costumam se apegar às suas vítimas, e que é bem provável que ele não aceite terminar tudo pacificamente, existindo até mesmo a possibilidade dele querer se vingar dela. Essas palavras dele a assustam bastante, mas Yamamoto sorrindo fala que é aí que vem o plano dele, que é fazer com que o namorado dela não queira mais ter nada a ver com ela. Esse era o maior objetivo deles agora. Espantada, Megumi pergunta se Yamamoto estava pensando em encher ele de porrada, mas ele logo responde que isso seria exagero, e então fala que antes de tudo eles precisavam passar em alguns lugares, primeiramente em um hospital e depois em uma delegacia. Ao ouvir ele, Megumi pergunta por que eles precisavam passar na delegacia, e Yamamoto responde que eles precisavam prestar queixa contra o namorado dela, pois se ele tiver a ficha suja na polícia, ele não poderá mais se aproximar dela. Mas enquanto ele falava que seria útil para ela se sentir mais calma, Megumi o interrompe, perguntando se eles precisavam mesmo ir tão longe. Yamamoto então lista todas as coisas que o dito namorado fez para ela, incluindo toda a agressão, forçando ela a perder contato com vários amigos e até mesmo sendo abandonada pela própria família. Também tinha o fato dele ter quebrado o celular dela, a fazendo ficar completamente isolada. O objetivo dele era claramente prender ela. E assim Yamamoto pergunta se mesmo com tudo isso ela ainda não queria denunciá-lo para a polícia. E ao terminar de falar, ele nota que ela parecia muito aflita e indecisa. E isso faz ele perguntar se por acaso ela tinha desistido da ideia de terminar com ele. Mas Megumi responde que terminar com seu namorado e denunciar ele são duas coisas completamente diferentes. Mesmo sendo contra e com um olhar sério, Yamamoto aceita o ponto de vista dela, dizendo que não irá envolver a polícia então, pelo menos por enquanto, já que seu papel nisso tudo é somente ouvir ela, e que mesmo ele achando que essa fosse a melhor saída para ela, é super comum ela pensar diferente dele. E assim ele pede para que se ela sentir que algo está errado, é para ela informar ele rapidamente. E ao ela concordar, ele fala que gostaria de pelo menos poder pedir algo para ela, pedindo então para que ela não leve tudo que ele fala tão seriamente, e que se ela não gostar de algo é para dizer claramente sem rodeios, já que assim é mais eficiente. Perplexa, Megumi fala que ele poderia falar essas coisas de um modo mais gentil, mas Yamamoto pergunta com expressão vazia que outra forma teria para ele dizer isso. E terminando, ele fala que por hora nada de polícia, pois se isso trouxer ainda mais sofrimento para ela, será algo sem sentido, e que era para ela ter dito isso desde o início se não queria. E então ele fala que além disso é melhor que ela fique por um tempo em sua casa. Altamente desconfiada, Megumi pergunta se essas eram as intenções dele desde o início, e confuso ele pergunta o que ela queria dizer com isso. E quando ela praticamente o chama de tarado, ele pergunta que porcarias ela estava imaginando. Yamamoto então esclarece as coisas, dizendo que como ela mora com aquele cara, ela simplesmente não pode voltar pra lá, e que nesse exato momento ele deve estar igual louco procurando ela por toda a cidade. Ela fica envergonhada ao ouvir isso, já que as palavras de Yamamoto faziam muito sentido. E ele continua, dizendo que foi somente por isso que sugeriu que ela ficasse ali, fazendo com que desse modo ela concorde com ele. Após isso, ele fala que tem uma coisa que ela precisará fazer mesmo que não queira, e essas palavras deixam Megumi chocada. Em pensamentos, Yamamoto fala que se ela for inteligente o suficiente, ela já deve ter deduzido o que é. E ao mesmo tempo que ela parecia aflita tocando o próprio corpo e dizendo que deveria contribuir com ele de algum jeito, Yamamoto de modo sério nota que provavelmente ela estava novamente entendendo tudo de forma errada. Megumi então começa a falar, dizendo que pelo que ela entendeu, ele basicamente quer usar o corpo dela, provando que Yamamoto estava correto sobre ela entender errado. Dessa forma, ele fala para ela parar de pensar besteiras, fazendo ela ficar irritada e gritar, perguntando quando foi que ela disse alguma besteira. Ver ela toda brava faz ele falar consigo mesmo que antes ela estava toda carinhosa indo pra cima dele na cama, e que agora tá toda irritada pensando coisa errada. Mas refletindo melhor, ele chega à conclusão de que ela provavelmente só odeia ser tratada como objeto. E assim ele fala que quando ela não quiser algo é para ela falar claramente, e
que ela tinha o entendido errado e que não foi isso que ele quis dizer. E quando ela pergunta o que ele queria dizer então, ele aponta para os hematomas no braço dela, dizendo que ela precisava ir num hospital. Ao olhar o próprio braço, ela responde que ele tinha razão, e fazendo uma expressão levemente envergonhada, ela aceita a sugestão dele. Mas Yamamoto, cético, começa a se perguntar por que aquela expressão no rosto dela parecia muito com a cara de alguém decepcionada. Ele achava que nunca seria capaz de entender direito aquela rainha, e após fazer os exames no hospital e pegar um laudo médico, eles andavam pela cidade em silêncio. Olhando para ela, Yamamoto fala em pensamentos que ter o laudo médico já ajudava bastante, mas que quando o médico perguntou como ela tinha se machucado daquele jeito, ela se esquivou de todas as perguntas. Yamamoto estava certo de que ela deve estar com muito medo daquele cara, se perguntando se estava mesmo certo deixar esse assunto quieto por enquanto. Mas mesmo pensando isso, ele decide não fazer nada por agora, já que a própria Megumi não quer denunciar o cara. E assim ele puxa assunto com ela, perguntando se aquelas roupas não estavam muito quentes. E quando ela confirma que estavam bastante, ele fala para eles comprarem algumas roupas para ela, pois ela certamente irá precisar de algumas coisas. Ele decidiu se concentrar em ajudá-la no momento, até que ela mesma mude de ideia em relação a ir na delegacia. Megumi pergunta como eles fariam isso, já que ela não tem dinheiro, e Yamamoto responde que ele irá pagar, mas que como ele tem pouco dinheiro consigo, ele não poderá comprar tudo o que ela quiser. De modo sério, Megumi fala que irá pagar tudo de volta para ele, algum dia quando puder. E Yamamoto, sorrindo, fala que ela não precisava ter pressa. E depois disso, eles compraram algumas roupas, rendendo bastante momentos embaraçosos para Yamamoto enquanto ela escolhia roupas íntimas. E em casa, na manhã seguinte, ele acorda todo quebrado, decidindo que irá comprar um futon novo sem falta nesse dia. Se levantando, ele decide limpar a casa, já que tinha um tempo até a hora da faculdade. Até que logo em seguida ele desiste e decide ir somente fazer o café da manhã. E enquanto ele cozinhava, Megumi se rolava pela cama. Ao preparar o café dela, ele decide deixá-la dormir tranquilamente o quanto quisesse. Mas saindo de casa, ele fala consigo mesmo que pular a faxina matinal deixava ele bem desconfortável, já que ele é um maníaco por limpeza. Após a faculdade, Yamamoto volta para casa logo após finalmente ter comprado seu novo futon, esperançoso de que pelo menos essa noite ele terá um sono confortável. Ao se aproximar de seu apartamento, ele sente um aroma de comida que se espalhava pelo ar, e entrando em casa ele avisa que tinha chegado, e Megumi dá boas-vindas para ele enquanto estava concentrada cozinhando. Quando ela pergunta se ele gostava de hambúrguer caseiro, ele responde que ela não precisava se incomodar com o jantar, e que ele poderia fazê-lo após voltar da faculdade. Megumi fala que quem está ali de favor é ela, e isso era o mínimo que ela poderia fazer por ele. Ao ver aqueles hambúrgueres, ele elogia as habilidades dela na cozinha, e ela responde que era tudo questão de prática, perguntando assim novamente se ele gostava ou não de hambúrguer caseiro. E quando ele responde que não odiava, ela fala sorrindo que aquela tinha sido uma resposta muito vaga. Após isso, ela fala que depois da janta ela gostaria de conversar com ele sobre algo. Ele logo concorda, e em pensamentos ele fala que tinha algo estranho, se perguntando se ele sequer tinha comprado carne moída. Com a janta pronta, eles se sentam para comer. Ao dar a primeira garfada, Megumi rapidamente pergunta o que ele tinha achado, e ele responde que estava muito gostoso, deixando ela levemente corada e contente pelo elogio. Depois do jantar, enquanto ela retirava os pratos da mesa, Yamamoto se oferece para lavar a louça, mas ela recusa, dizendo que precisava se exercitar um pouco, então ela cuidaria das tarefas. Aproveitando aquele silêncio que veio em seguida, Yamamoto pergunta se por acaso ela saiu de casa enquanto ele estava fora, mas ele logo fala para si mesmo que com aquele modo errado de falar pareceu até como um namorado possessivo, mas que não era isso que ele queria ter dito. E ao mesmo tempo que ele se lamentava, Megumi pergunta se tinha algum problema ela ter saído, fazendo novamente o ambiente ficar com um silêncio estranho, até que ele fala que não tinha nenhum problema, e que ela era livre para seguir os conselhos dele ou não, mas que sair por aí com o risco de dar de cara com seu ex era muita loucura. Ela responde que ele não entendia nada sobre isso, e Yamamoto fala que era claro que ele não entendia, fazendo Megumi ficar furiosa, mandando ele não se meter e ficar na sua. Mas após ter novamente aquele silêncio ensurdecedor e ela terminar de lavar os pratos, Megumi se senta na frente dele e pede desculpas por ser tão teimosa. Mas Yamamoto responde que ele é o errado ali e que ele deveria ter falado com ela antes sobre as compras da casa. Megumi fala que ele não tinha que se desculpar, e mudando o tópico, Yamamoto pergunta onde ela arrumou o dinheiro para comprar carne. E com uma expressão cansada, Megumi fala que usou o pouquinho que seu ex tinha dado para ela,
e que acabou passando no supermercado, mesmo pensando que Yamamoto poderia ficar brabo com ela por isso. E vendo a expressão confusa no rosto dele, ela fala que isso não fazia sentido, e Yamamoto logo concorda com ela. Ela então revela que seu namorado ficava bravo com tudo, até as mínimas coisas, e que sempre que ele estava de mau humor arranjava qualquer desculpa para bater nela. Se ela jogasse fora o lixo que ele deixava no chão, ele logo se irritava, perguntando por que ela jogou fora antes de perguntar a ele, e que se ela tentasse responder, ele dava um sermão nela, mas que quando ele estava comendo, ele sempre ficava em silêncio, e esse era o único momento de paz que ela tinha, e foi por isso que ela pensou que fazendo a janta para Yamamoto, talvez ele esquecesse de brigar com ela enquanto comia, assim como seu namorado fazia, e que talvez assim ela escapasse de levar bronca por ter saído. De modo sério, Yamamoto pergunta o que era tão importante para ela ao ponto dela se arriscar tanto assim, e Megumi responde que era sobre isso que ela queria conversar com ele, e de modo convicto ela revela que quer arrumar um emprego de meio período. Após ponderar seu pedido, ele fala que era ótimo que ela quer trabalhar, mas que talvez essa não seja a melhor hora para isso. Desapontada, ela fala que já esperava que essa seria a resposta dele, e isso faz ele perguntar por que era tão importante para ela arrumar um emprego justo agora. E mantendo seu desânimo, ela responde que se não puder ganhar dinheiro, acabará se tornando apenas um fardo para ele. Essas palavras deixam Yamamoto extremamente surpreso. Ela fala que mesmo tendo dito que devolveria o dinheiro que ele gastou com ela algum dia, ela não sabia quando será isso, e em alguns meses ela acabará gastando todas as economias dele. Ela só não queria ser um fardo para ele. Depois de ouvir tudo aquilo atentamente, Yamamoto responde que entende como ela se sente, mas que se algo acontecer será tarde demais. Com um olhar sereno, Megumi responde que é assim que as coisas são, e quando ele pergunta se não tinha outro jeito, ela responde que não, e que se por um acaso seu ex acabar encontrando ela, não tem o que fazer. Essas palavras deixam Yamamoto perplexo, se perguntando o que ela queria dizer com isso, já que tinham várias outras maneiras de resolver isso sem que ela precisasse se arriscar tanto. Ele definitivamente não entendia o que aquela garota em sua frente estava dizendo, com aquele sorriso tão solitário. Ele sinceramente não entendia ela. É muito fácil ficar longe de problemas. Era só ela ficar nesse apartamento até a poeira baixar. Isso era tudo que ela precisava fazer. Ela com certeza deveria saber disso, o que faz ele começar a se questionar que ela fazer tudo isso e correr todos esses riscos era por sua causa. Vendo seu rosto abatido e aqueles machucados, Yamamoto relembra que Megumi foi atormentada fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Não foram somente agressões físicas, mas também manipulação e abuso de poder. Era muito surreal aquela rainha toda orgulhosa de antigamente ter ficado tão indefesa. Fazem só 4 meses que eles se formaram no ensino médio, e 3 meses desde que a faculdade começou. Ela arrumou esse namorado em menos tempo ainda, e logo em seguida foi morar junto com ele. Isso faz Yamamoto se perguntar o que diabos esse cara fez com ela em tão pouco tempo. Após isso, ele começa a mexer em algo no celular, e logo em seguida mostra pra ela. Ao mesmo tempo que ela olhava, ele fala que em sua conta bancária tinham mais ou menos o equivalente a 54 mil reais. E assim ele revela que vem juntando dinheiro desde a época da escola, fazendo trabalhos menores. E que como ele não é de gastar, o dinheiro foi acumulando. E logo em seguida ele mostra seu extrato de gastos para ela, deixando Megumi sem entender nada da situação. O dinheiro que ele ganha atualmente vem da sua bolsa de estudos e de seus trabalhos de meio período. E quem paga seu aluguel são seus pais. O dinheiro que ele ganha da bolsa de estudos não dava para exatamente chamar de renda extra, mas ele ainda conseguia guardar um pouco desse dinheiro todo mês. E com ela ali, o único gasto que vai aumentar é o de supermercado, e que como ela planeja devolver algum dia, ajudá-la agora não será nenhum problema. Em outras palavras, ela não precisava ter que trabalhar nesse momento. Megumi responde que esse dinheiro era dele e ele deveria usar para si mesmo, mas Yamamoto fala que usará esse dinheiro para ajudar ela. Ela rebate dizendo que não fazia sentido nenhum ele gastar seu dinheiro com ela, e quando ele responde que tinha sim sentido, ela o chama de mentiroso. Ao ele dizer que não estava mentindo, Megumi, ainda mais irritada, fala que era muito claro que ele estava mentindo. E após um bom tempo de silêncio, ela fala que só podia ser mentira, já que ela não possui nada para oferecer a ele. Não tinham motivos para ele ajudá-la. Ele só será arrastado para os problemas dela e não tinha por que ele continuar mantendo ela. E enquanto ela falava que não tinha mais nada, Yamamoto observava ela em silêncio. Em pensamentos, ele fala que já suspeitava que a desculpa dela de procurar um emprego pelo bem dele não era
verdade. Talvez isso até fosse verdade, mas só a metade dela. E o propósito pelo qual ela está desesperada para trabalhar e se arriscar é para recuperar a dignidade que foi roubada dela. E sendo assim, Yamamoto fala para ela que tem um motivo pelo qual ele faz questão de que ela fique ali com ele. Mas Megumi novamente fala que isso era mentira. E Yamamoto então responde que não era mentira e fala que ela irá cuidar da casa. Essas palavras conseguem prender a atenção dela, e dessa forma ele fala que adora fazer limpeza, mas que com o seu trabalho e a faculdade ocupando a maior parte do seu tempo, a sujeira acaba se acumulando, e ter alguém para ajudá-lo nisso será muito benéfico. E quando Megumi, ainda incrédula, pergunta se era só por isso, Yamamoto com expressão séria fala que é um cara metódico, e que basicamente se ele vê um grão de poeira na TV, ele limpa o quarto inteiro. Basta um pingo de água na máquina de lavar que ele esfrega ela por completo, e que por conta da faculdade e trabalho ele não tem tempo algum para ser um maníaco da limpeza. Megumi então pergunta se é só ela limpar as coisas para ele e tudo estará resolvido, mas Yamamoto responde que ela estava errada, e que quem limpa as coisas ali é ele, deixando ela sem entender mais nada, perguntando se aquilo era algo sagrado para ele. Mas Yamamoto responde que não era nada disso e que limpar as coisas é seu hobby e também sua razão de viver. A cara que Megumi fez ao ouvir isso foi a mesma que eu fiz ao ler isso pela primeira vez, como se Yamamoto fosse um completo esquisito. Mas ignorando a expressão dela, ele fala que se ela fizer todo o resto das coisas e deixar só a limpeza para ele poderá focar 100% nisso. E esse motivo era mais do que suficiente para emprestar dinheiro para ela. Dando risada, Megumi responde que o motivo dele era algo muito besta, mas novamente a ignorando, ele fala que aqueles hambúrgueres estavam muito bons, agradecendo ela por isso e a deixando surpresa, perguntando o que foi isso do nada, e dizendo que poderá acabar causando problemas para ele, e a chamando de idiota. Yamamoto fala que isso é o que significa morar junto com alguém, e aceitando a sugestão dele, ela desiste de tentar arrumar um emprego por enquanto, e mudando de assunto, ela fala que a partir de agora ela irá preparar uma marmita para ele comer na faculdade. Confuso, ele pergunta o porquê disso, e ela responde que para economizar com a comida ela fará o almoço deles todos os dias. E Yamamoto responde que isso fazia sentido, e então fala consigo mesmo que será bem mais em conta do que comer no refeitório todos os dias. E desse modo ele rapidamente aceita a ideia dela. E após isso, mexendo em seu cabelo, Megumi fala que gostaria de saber do que ele gosta. Relacionado à comida, é claro. Aquelas palavras dela foram um ataque tão esmagador que Yamamoto sentiu seu coração quase parando de funcionar, ainda incapaz de decifrar o que era aquela sensação estranha. No terceiro dia morando com Megumi, Yamamoto acorda surpreso, pois sua coluna não estava doendo. Aquele futon era realmente maravilhoso. Eram só 4:30 da manhã, ele precisava cuidar para não acordá-la, decidindo assim limpar algum lugar da casa que fizesse pouco barulho. E o melhor lugar para isso era aparentemente o banheiro. Uma hora depois, Megumi acorda e dá bom dia para ele. Yamamoto ainda estava na sua função de maníaco da limpeza, esfregando o chão igual um doido. Megumi fala que já tinha pensado isso antes, mas que Yamamoto realmente acorda muito cedo. E enquanto escovava os dentes, Megumi novamente pergunta se ele tinha costume de acordar cedo, e ele responde mais uma vez que sim, até que ela decide perguntar pela terceira vez a mesma coisa, deixando Yamamoto levemente irritado, dizendo que ela já tinha perguntado isso antes. Mas ver o jeito confuso dela faz ele pensar que talvez ela só não tinha acordado totalmente ainda. E ao terminar de escovar os dentes, Megumi pergunta se na época do colégio ele também tinha o costume de chegar cedo na escola. E quando ele responde que sim, ela fala sorrindo que ele é um cara muito estranho, deixando ele confuso. Depois dessa conversa de maluco, ela decide ir preparar o café da manhã, e Yamamoto aproveita e liga a TV para ver as notícias. Até que ele desiste e vai até a cozinha, pedindo para que ela deixasse ele preparar seu próprio prato. Quando ela pergunta o motivo, ele responde que aquela casa é dele e que ela é visita, e que não era para ela se esforçar além da conta. Megumi responde que não estava exagerando, e Yamamoto retruca dizendo que ele enxerga bem as coisas. De saco cheio, Megumi fala que ele é muito irritante e manda ele calar a boca e se sentar à mesa. Com expressão vazia, ele se perguntava qual era o motivo para ela ter ficado tão brava. Ele definitivamente não entende ela. E após comerem, Yamamoto fala que precisava se trocar. E assim Megumi responde que ele podia fazer isso ali mesmo. Em pensamentos, ele fala que não gostaria disso, já que ela provavelmente não irá gostar de vê-lo somente de cuecas. Mas que pensando bem, ela já morou com um cara antes, então ela deve estar acostumada a ver um homem sem roupas. Mas mesmo assim,
ele ainda decide ir se trocar no banheiro, falando que deveria ter feito isso desde o início. Ao tirar a camiseta, ele logo decide pôr ela na máquina de lavar, mas ao abrir a tampa da máquina, ele se depara com uma das roupas íntimas de Megumi bem no topo. E enquanto ele admirava aquele tesouro sagrado, Megumi de repente aparece, dizendo que a marmita dele já estava pronta, e deixando ele totalmente assustado. Ela logo olha pra ele com cara de desconfiança, ainda mais vendo o jeito com que ele gaguejava. Desse modo, ela pergunta o que ele estava fazendo, e ele responde que só estava se trocando. Isso faz ela perguntar o porquê daquele grito dele, e ele rapidamente responde que ela que o assustou abrindo a porta do nada, fazendo ela o chamar de grosseiro por conta de suas respostas secas. Mas após soltar um sorriso suspeito, Megumi inclina o corpo para a direção dele, e fala que era engraçado o fato dele não querer que ela o veja sem roupas. E quando ele pergunta se tinha algum problema com isso, ela responde que não era nada, mas que ela não tem vergonha alguma de ficar sem nada em sua frente. E Yamamoto, perplexo, pergunta por que ela estava tornando isso numa competição. E encerrando o assunto, ele pega a marmita, agradece e fala que irá para a faculdade. Ainda sorrindo, Megumi fala que colocou na marmita uma das comidas favoritas dele. Ele agradece e aproveita para avisar que após a faculdade ele irá trabalhar e que por conta disso chegará tarde em casa. E ao ele soltar um suspiro, Megumi pergunta o que tinha de errado. E Yamamoto responde que trabalhar é um saco, deixando ela surpresa, já que um cara todo certinho como ele estava reclamando de algo. E Yamamoto responde que leva as coisas a sério e que o salário de um trabalho de meio período é muito baixo, então às vezes é cansativo. Ao ouvir aquela resposta, Megumi solta um sorriso, mas quando ele pergunta qual era o motivo desse sorriso, ela responde que mesmo ele reclamando do salário baixo e do trabalho, ele ainda se esforça muito por causa dela. De modo irônico, ele responde que sim, e que era só porque a comida dela é ótima. E após essa conversa, ele finalmente sai de casa. Enquanto andava na rua, ele fala um pouco sobre o clima, e depois disso, dentro do metrô, ele fala em pensamentos que a situação atual não está nada boa. Ele não achava que somente o tempo resolveria os problemas de Megumi, e pelo contrário, as coisas poderiam até mesmo piorar. Se ela demorar muito para enfrentar seu namorado, ele vai ficar cada vez mais agressivo e possessivo, e se ele a levar de volta, as coisas vão se intensificar ainda mais. E não é só isso, quanto mais tempo eles demorarem, mais tempo vai levar para a polícia poder começar a agir, imaginando assim um cenário onde o policial pergunta por que não avisaram antes sobre a agressão. A melhor opção era denunciar logo de uma vez, mas Yamamoto acabou estragando tudo ao prometer que não envolveria a polícia nisso. Se ele tocar novamente nesse assunto, ela provavelmente nem irá querer ouvir ele, e essa ideia não poderia vir do próprio Yamamoto. Mas enquanto pensava nisso, ele acaba reparando em uma garota que parecia ser o centro das atenções na faculdade. Ele logo lembra que o nome dela é Akari, e ela era a melhor amiga de Megumi naquela época da escola. Em pensamentos, ele fala que Akari provavelmente levaria mais jeito para falar com Megumi, mas o problema é que apesar de estarem no mesmo departamento, ele nunca trocou nenhuma palavra com ela antes. E além disso, tinha uma chance razoável dela ter contato com o namorado de Megumi, fazendo ele ficar impossibilitado de agir de modo descuidado, se perguntando o que deveria fazer agora. Yamamoto queria pedir ajuda para aquela velha colega de classe, mas ele só não sabia como fazer isso. Desde aquela época, Akari sempre foi do grupo dos populares. Ela era ainda mais popular entre os garotos do que a própria Megumi. Já por outro lado, mesmo não parecendo, Yamamoto sempre foi um encrenqueiro. Ele já fez garotas chorarem mais vezes do que podia contar, e também já recebeu todo tipo de xingamentos que alguém possa imaginar. Não tinha a possibilidade de um cara como ele ter uma conversa normal com Akari, e após soltar um suspiro, ele faz uma cara lavada e desiste da ideia, dizendo para si mesmo que estava na hora de pensar em outro plano. Na hora do almoço, enquanto comia, ele nota a delicadeza com que Megumi preparou aquela marmita. Ela até mesmo se deu o trabalho de cortar as salsichas em formato de polvo. Ao soltar um sorriso genuíno, Yamamoto começa a comer, dizendo que aquilo estava muito bom. No final do dia, ele ainda não tinha conseguido bolar um novo plano, mas mesmo assim, ele ainda tinha que dar um jeito nisso. Ao entrar em casa, Megumi o recebe já colocando seu avental e falando que irá esquentar a janta dele, e assim ela sugere que ele tome um banho enquanto isso, e Yamamoto rapidamente aceita. Indo em direção da cama, ele nota que suas roupas já estavam lavadas, passadas e dobradas. Ao tomar banho, ele nota que a água estava estranhamente na temperatura perfeita também. Depois disso, na hora da janta, ele repara que ela tinha feito um banquete para ele. Esse conjunto de ações dela faz ele perguntar se por acaso ela estava tentando mimar ele. Megumi pergunta o que ele queria dizer com isso, e ele fala que ela não precisava fazer tudo isso por ele. Ela responde
responde que ter que fazer essas coisas era o normal para ela em sua antiga casa. E Yamamoto fala em pensamentos para ela, por favor, parar de falar sobre sua antiga casa, pois quando ela inicia esse assunto, ele nunca sabe o que dizer. Isso até Megumi fala que ela é quem ficou surpresa, e quando ele pergunta sobre o que, ela responde que mesmo com ele dizendo que não precisava, ela ia limpar a casa toda, mas que quando tentou começar, ela notou que a casa toda estava impecável, num nível assustador, e que não tinha um único grão de poeira em qualquer lugar. Após isso, ele fala que ela ser boa fazendo tarefas domésticas era algo surpreendente, e quando ela pergunta por que ele estava tão surpreso, ele responde que não estava, fazendo ela ficar confusa e perguntar por que ele estava fazendo essa cara. E Yamamoto novamente fala que era surpreendente ela ser tão boa fazendo as tarefas. Megumi fala que ele já tinha dito isso, e ele então fala que mesmo sendo estranho, ele precisava agradecer ela por isso. Até que então ele fala que ela deveria relaxar um pouco enquanto está em sua casa, já que ela não estava ali só para trabalhar. Megumi pergunta pra que essa lição de moral toda, e ele responde que nem ele sabia. Dessa forma, ela fala que nessas horas ele deveria falar somente um simples obrigado. Yamamoto fala que está grato, mas que ainda é um exagero, já que originalmente ela veio até ali para descansar. Ao ouvir isso, Megumi fala que não está cansada, logo fazendo uma expressão bem irritada. Em pensamentos, Yamamoto pergunta por que ela fazia aquela cara de ódio para ele, e então ele pede para que ela pegue leve nas tarefas de casa. Ao ouvir aquelas palavras, Megumi fala que normalmente as pessoas pediriam o contrário do que ele está pedindo, mas mesmo assim Yamamoto continua com seu ponto de vista inalterado, e isso faz ela perguntar se por acaso ele odiava a comida dela, e estava tentando pôr defeito nas outras coisas que ela faz para mascarar isso. Ele rapidamente nega, dizendo que gosta muito da comida dela, e que ele só queria que ela tomasse mais cuidado. Ele fala inclusive que ela não precisava esperar ele para comer, e que ela podia fazer suas refeições livremente, mas Megumi responde que se fizer isso, acabará somente olhando ele comer depois. E quando ele pergunta qual era o problema disso, ela responde de forma emburrada que acabará ficando novamente com fome, deixando ele incrédulo por esse ser o motivo dela. Ele fala que entende o ponto de vista dela, mas que não concorda, e Megumi responde que mesmo assim ainda não irá pegar leve com as tarefas domésticas. E quando ele pergunta o motivo, ela responde que está muito entediada. Isso faz ele lembrar que ela não tinha mais celular, mas ao sugerir para que ela assista a TV, ela responde que assistir TV era um saco, e desse modo ele lembra de algo e começa a mexer em seus armários. Logo depois ele pega um tablet em uma gaveta, e então entrega para ela, que fica surpresa com aquilo. Yamamoto fala que não usa mais aquele aparelho e já tem um novo, e que ela poderia ficar com esse. E assim ele de modo sério fala que a partir de agora não é para ela focar somente nas tarefas, mas que é para ela se divertir também. Dando risada, ela novamente fala que o normal é as pessoas dizerem o contrário disso, mas ele a ignora e entrega o tablet em suas mãos. E Megumi, com um sorriso meigo, agradece a ele por isso. A expressão dela deixa ele meio sem jeito, mas se recompondo, ele entrega o carregador do aparelho para ela. E Megumi fala que irá mexer no tablet após lavar a louça, mas Yamamoto nega, dizendo que ele irá lavar a louça e que era para ela ir se divertir. Após alguns segundos, ela chama ele, dizendo que irá devolver aquele tablet para ele por 10 minutos. E ao mesmo tempo que ele ficava confuso, ela se deita na cama escondendo a cara de vergonha. Ao olhar a tela, Yamamoto nota que tinha deixado todas as guias anônimas e seus favoritos abertos, e isso deixa ele completamente em pânico. Depois de tudo, ele agradece a ela pelo aviso e rapidamente começa a fechar as guias e apagar os favoritos. Isso até que Megumi novamente chama por ele, e mostrando um sorriso travesso, ela fala que aparentemente até mesmo ele tem alguns desejos escondidos. Cheio de vergonha, ele manda ela parar de zoar ele, mas Megumi cai na gargalhada com essa nova descoberta. Após isso, perguntando qual era a atriz favorita dele, que morrendo de vergonha grita que jamais irá contar isso pra ela. No quarto dia morando com Megumi, Yamamoto limpava a janela do apartamento logo cedo. Ele fica estranhamente feliz ao achar um monte de sujeira, até que ele nota que acabou falando muito alto, e ao olhar para a cama ele repara que Megumi tinha acordado com todo aquele barulho dele, toda descabelada, dando bom dia para ele ainda sonolenta. Ficando sem jeito, ele se desculpa por ter acordado ela, e quando ela pergunta qual era o motivo dele ter gritado, ele responde que só estava limpando a casa, e que a sujeira estava saindo tão fácil que parecia mágica, e isso fez ele acabar ficando animado e gritando. Megumi, ainda sonolenta, fala que entendia ele perfeitamente, e sorrindo ela complementa que quando uma pessoa fica excitada é normal acabar soltando alguns gritos. Essas palavras deixam Yamamoto brevemente sem reação. Aquela tinha sido uma fala com um baita duplo sentido. Enquanto isso, Megumi corre para se arrumar, dizendo que acabou dormindo demais pois ficou até tarde mexendo no tablet. Ele responde que ela deveria estar assistindo algo bom, já que prendeu tanto ela. E quando ela responde animada que sim, ele pergunta o que ela estava assistindo,
assistindo, mas ao ver ela confusa, ele fala que ela não precisava entrar em detalhes se não quisesse. Megumi responde que estava vendo somente alguns vídeos, e ao ele perguntar qual tipo de vídeos, ela fica extremamente animada, perguntando se ele queria ver também. Em pensamentos, Yamamoto relembra que foi ela mesma quem disse no outro dia que era falta de educação mexer no telefone enquanto come, mas mesmo assim ela mostra um programa ao qual assistia, onde um casal decide comemorar o aniversário de casamento em um restaurante chique, mas ao chegar lá eles foram barrados na entrada por parecerem pobres, mesmo estando bem vestidos. E assim eles acabaram decidindo ir no barzinho de sempre, e lá eles contaram ao dono suas frustrações. Só que eles nem imaginavam que o dono do barzinho era na verdade o antigo chefe de cozinha daquele mesmo restaurante. Ao saber daquilo tudo, ele foi até o restaurante reclamar com o pessoal da gerência, e desse modo o funcionário mal educado foi demitido. Após ver aquela história, Yamamoto nem sabia o que dizer, ao mesmo tempo que Megumi permanecia animada e com uma aura brilhante. Ela pergunta se ele também tinha gostado da história, e de modo nada convincente ele responde que sim, mas em pensamentos ele fala que não é que ele tenha odiado aquela história, mas que na verdade ele nunca gostou muito desse tipo de conteúdo. Na visão dele, usar a influência de uma pessoa para punir alguém era algo meio baixo de se fazer. Pedir ajuda não é errado, mas Yamamoto não entendia qual era o motivo do protagonista não resolver a situação ele mesmo. Eles só reclamaram e alguém magicamente apareceu. Eles não tomaram para si nenhuma responsabilidade, e Yamamoto odiava esse tipo de narrativa barata e preguiçosa, e pelo que parece o histórico dela estava cheio de vídeos desse mesmo tipo. E olha ele querendo falar do histórico de alguém, sendo que o dele estava cheio de conteúdo proibidão. Mas voltando para a história, Megumi, mantendo sua animação contagiante, pergunta qual parte ele mais tinha gostado, e no momento que ele fica confuso ela se aproxima, perguntando novamente o que ele mais achou divertido naquele vídeo. A expressão dela estava tão intensa que Yamamoto fica até desconfortável de ter que mentir, e reparando isso ela pergunta se ele na verdade não gostou daquele conteúdo, deixando ele em pânico, e após isso falando que não era nada disso e que ele achou aquele funcionário um idiota sem noção e antiprofissional. E ao mesmo tempo que olhava a expressão dela, ele se pergunta se essa desculpa tinha funcionado. Megumi solta uma risada e fala que Yamamoto tinha total razão, deixando ele aliviado por ter conseguido se safar de um problema. E assim ele se recompõe e fala para ela tentar dormir o suficiente e não ficar acordada a noite toda vendo coisas na internet, pois isso não faz nada bem para o corpo. E depois disso, saindo para a faculdade, Yamamoto informa que está de folga hoje e que então irá voltar para casa cedo. E enquanto andava, ele fala em pensamentos que talvez lá no fundo Megumi deseja punir seu ex, e que pode ser por isso que ela ficou viciada nesse tipo de conteúdo. E se esse for o caso, talvez ele ainda consiga convencê-la de ir na delegacia. Mas ele não queria que fosse como naqueles vídeos, onde alguém aparece e resolve tudo. Ele quer que ela tome a iniciativa. E isso faz ele se perguntar onde o ex dela deve estar agora, pois como fazem 4 dias desde que ela saiu de casa, não tinha como ele não estar doido procurando por ela. O quanto antes isso tudo for resolvido, melhor será. E para isso, talvez ele precise pedir a ajuda de Akari. E após respirar fundo, Yamamoto toma sua decisão, ficando com uma expressão determinada. No dia anterior ele estragou tudo, mas hoje ele com certeza irá falar com ela. Só que ao procurar ela pela sala, ele não a encontra em lugar nenhum, o que faz ele se jogar no chão, derrotado logo em sua primeira tentativa. Para ele interagir com alguém é mais difícil do que derrotar um boss de Dark Souls, fazendo assim ele sentir o gosto da derrota. Voltando para casa desanimado, Yamamoto se culpa por sua falta de sorte, até que ao chegar em casa ele nota que as luzes estavam apagadas. Isso dá calafrios nele e desse modo ele começa a correr, enquanto temia em pensamentos pelo pior, pensando que talvez o ex de Megumi tenha encontrado ela. Ele podia ter seguido ela quando ela saiu de casa da última vez e assim pode ter descoberto onde eles moram. E esse pensamento faz Yamamoto ficar muito assustado, chegando até mesmo a suar frio. Ao entrar em casa ainda ofegante, Yamamoto corre até o quarto completamente em pânico. Mas ao chegar lá, ele se depara com Megumi dormindo um sono profundamente tranquilo. Ver o rosto sereno dela faz ele finalmente ficar aliviado e conseguir respirar um pouco. Isso até que ela começa a roncar, deixando ele irritado, pois parecia que ela estava respondendo ele com aquilo. Mas mesmo assim, ele ainda solta um sorriso aliviado por ela estar bem. E ao ver as roupas no varal, ele decide recolher. Só que enquanto ele fazia isso, Megumi de repente acorda assustada pedindo desculpa. E enquanto ele se desculpava por acordá-la, ela tenta correr e acaba tropeçando no próprio pé, fazendo ela quase cair no chão. Mas por sorte, Yamamoto segura ela firme pela cintura. Ao perguntar se ela tinha se machucado, ele fala que isso é o que acontece quando se tenta levantar rápido demais, fazendo assim ela mandar ele calar a boca. Mas no momento que ele fala que ela não precisava se afobar tanto, ela novamente pede desculpas, falando que era sua vez de cuidar das tarefas. E com uma expressão assustada, ela fala que não cumpriu com sua parte. E quando ele responde que estava tudo bem,
bem, ela fala que não estava nada bem, deixando ele sem saber o que fazer. Até que ele decide entrar no jogo dela e perguntar por que ela não fez as tarefas domésticas. Megumi então responde que como ficou acordada a noite toda, ela acabou pegando no sono durante o dia. Ele pergunta se ela ficou a noite toda mexendo no tablet e ela responde que sim, fazendo desse modo Yamamoto falar que resolver isso era simples e que era só ela não virar mais à noite. As palavras dele deixam ela extremamente confusa. Yamamoto então fala que quando estiver com algum problema, o melhor a se fazer é resolvê-lo de uma vez. Ficar se culpando é perda de tempo. Ela pergunta se ele não ficou bravo com isso, e ele responde ela com outra pergunta, perguntando o porquê ele deveria ficar bravo com ela só por isso. E ao ver que ela não tinha respostas, ele fala que irá dar a ela um conselho. E com expressão séria, ele fala que ninguém irá morrer por conta de um erro. E enquanto ela ficava perplexa com aquela frase, Yamamoto fala que ninguém morreu só por ela ter dormido demais e ter esquecido das tarefas. Foi só uma falha dela e nada mais do que isso, pedindo então para que ela pare de se culpar. Megumi aceita e fala que irá parar de virar à noite também, fazendo-lhe falar que dessa forma tudo estava resolvido. Sorrindo, ela agradece e fala que ele é bem maduro, num nível que chegava até a ser estranho. Isso deixa ele ofendido, falando que agora sim tinha ficado bravo com ela. E dando risada, ela fala que era brincadeira e então decide fazer o jantar. Ao mesmo tempo que cozinhava, Megumi fala que isso deve ser o normal de morar com alguém que você ama de verdade. E quando Yamamoto incrédulo pergunta o que ela tinha dito, Megumi fala que não era nada demais, e que ela só começou a pensar que deveria ter conversado mais com ele na época do colégio. Foi só um simples pensamento dela. E Yamamoto responde que era muito bom ela ter percebido isso agora, e quando ela fica surpresa ele se vira e fala que é o mesmo para ele. Essas palavras parecem ter deixado ela extremamente feliz. E enquanto eles se sentavam para comer, Yamamoto se pergunta em pensamento se tudo seria melhor no colégio se eles tivessem conversado mais naquela época. Mas que remexer no passado não fazia muito seu estilo, afinal um erro não significa que tudo estará acabado. Não é como se eles dois nunca mais fossem se ver. Eles ainda têm muito tempo pela frente e podem simplesmente recomeçar a partir de agora. Após isso, Megumi pergunta se ele gostaria de algo específico para o jantar do próximo dia, mas Yamamoto responde que come qualquer coisa que ela fizer. Ela então fala que qualquer coisa é a pior resposta que alguém pode dar, e ao ele ficar surpreso, ela pergunta se a mãe dele nunca ensinou isso a ele. E desse modo, ela pede para que ele nunca responda dessa forma para ninguém além dela. E mesmo ficando confuso, ele concorda com o pedido dela. E enquanto via ela comer, Yamamoto fala em pensamentos que, parando para pensar, ele lembrava que sua mãe também falava isso, mas que tanto fazia, afinal tudo que Megumi cozinha é muito bom. No quinto dia escondendo Megumi, Yamamoto, enquanto andava pelos corredores da faculdade, fala em pensamentos que Megumi tinha mudado bastante. Se ela aceitar denunciar seu ex, isso será um alívio para todo mundo, e talvez ele agora consiga convencer ela disso, e era uma boa hora para conversar sobre. No refeitório, ele procurava um lugar vazio para sentar, mas não encontrava nenhum. Algumas pessoas até mesmo colocavam suas mochilas em cadeiras vazias, e ele não queria se dar ao trabalho de pedir um assento, pois achava tudo isso um incômodo. Mas enquanto ele pensava, uma garota pega em sua blusa chamando por ele. Ao se virar, ele nota que era a Kari, que sorrindo pergunta se ele precisava de um lugar para sentar. E ao mesmo tempo que ele ficava surpreso, ela fala que tem um lugar vazio do lado dela. Enquanto a Kari oferecia o lugar ao seu lado, Yamamoto fala que ela não precisava se preocupar e que certamente logo outro lugar deve ficar vazio e ele iria esperar. Mas a Kari, sorrindo, nega sua recusa, dizendo que eles precisavam se ajudar quando estão em apuros. Sem escolhas, ele se senta ao lado dela, e puxando o assunto, ele fala que fazia bastante tempo que eles não se viam. Ela responde que ele tinha razão, e com uma expressão afiada, ela fala que notou que ele esteve evitando ela durante todo esse tempo na faculdade. Mas Yamamoto, mantendo a calma, responde que só não tinha motivos para falar com ela até agora. E quando ela pergunta se ele só conversa com as pessoas quando realmente precisa, ele responde que sim, e que ela já conhece o jeito dele. E após um breve momento de silêncio entre eles dois, Yamamoto fala que era ela quem deveria ter falado com ele primeiro. E a Kari responde sorrindo que foi exatamente o que ela fez há poucos minutos atrás. E perdendo no argumento, ele agradece a ela por ceder um lugar para ele sentar. Ela responde de forma descontraída que se ela puder ser útil para ele, isso já é mais do que suficiente. Em pensamentos, ele pede para que ela pare de falar essas coisas que podem facilmente ser interpretadas de forma errada. Mas mudando de assunto, ele pergunta para ela ser direta e dizer o que ela quer com ele. E no momento em que ela parecia ter ficado confusa, ele manda ela parar de fingir e ir direto ao ponto, pois ele notou que ela só o chamou porque queria falar sobre algo. Após fazer uma expressão séria, a Kari pergunta se ele lembrava de Megumi, deixando ele em estado de alerta. Mas mudando a expressão, Yamamoto responde que lembra e que elas duas eram muito irritantemente próximas. E
Akari surpreendentemente concorda com ele, e após isso pergunta se ele sabia que Megumi se mudou para a cidade deles também, e ao ele responder que sim, ela pergunta se ele mantém contato com Megumi, e Yamamoto fica em silêncio, se perguntando por que ela estava perguntando isso para ele, e se ela também por acaso estava procurando por Megumi, e se sim, por qual motivo. Talvez pode ter sido o ex de Megumi quem pediu isso a ela, e se esse for o caso, Yamamoto começa a se perguntar como eles dois se conheceram. Rede social, app de relacionamento, ou talvez foi ela quem apresentou os dois um para o outro. E se esse último for a resposta certa, ele não pode falar de Megumi com ela. Mas enquanto ele pensava, Akari pergunta o que tinha de errado, deixando ele meio aflito. E no momento em que ele estava para falar algo, alguém de repente os interrompe, perguntando para Akari quem era o garoto ao seu lado. Era uma mulher muito bonita, perguntando se eles dois eram conhecidos. Akari a chama de Iri e apresenta Yamamoto para ela, dizendo que ele é seu namorado, mas ele nem parece ter ficado afetado, falando assim que o senso de humor dela é muito estranho. Iri então entra no assunto e fala que se lembra de Yamamoto frequentar as aulas de francês, e que ele é o cara que sempre tira notas máximas nas provas. Mas no momento em que ele confirma isso, ela de repente se gruda nele, pedindo para que ele ensine ela também se ele estiver livre mais tarde. Vendo ela encostando seus atributos nele, Yamamoto fala em pensamentos que aquela mulher sabia ser insistente, até que quem responde é Akari, dizendo que ele não pode pois terá aula no terceiro período, e Yamamoto surpreso se pergunta como ela sabia disso. Desapontada, Iri fala que era uma pena, e olhando para a marmita dele ela fala que aquilo estava incrível, perguntando se ele sabia cozinhar. Akari complementa e fala que a marmita dele estava muito bem feita e parecia ser caseira, mas ele logo desconversa, falando em pensamentos que não poderia dizer que foi Megumi quem fez para ele. E no fim, hoje também foi um grande fracasso. Seria muito bom se ele ao menos pudesse ter certeza de que Akari não representa nenhuma ameaça, e ao pensar nisso ele se dá conta de algo. Seria muito mais fácil perguntar diretamente para a própria Megumi sobre como ela conheceu seu ex, e se Akari está de alguma forma envolvida. Ao chegar em casa, ele logo é recebido por sua colega de quarto com um sorriso, até que Megumi, fazendo uma expressão desconfiada, nota que algo estava errado. E quando ele pergunta o que tinha de errado, ela cruza os braços e pergunta se ele esteve com alguma garota hoje durante o dia. Ele fica confuso, mas logo se lembra daquelas duas da faculdade, só que ele não entendia o motivo dela perguntar isso, mas que talvez fosse por conta do perfume delas. E com uma expressão afiada, Megumi nota que estava certa. Yamamoto então responde que esteve sim com outra garota e pergunta qual era o problema disso. Essas palavras deixam Megumi irritada, e assim ela começa a gritar com ele, perguntando por que ele foi se encontrar com outra. Ficando irritado também, ele pergunta qual era o motivo dela acusar ele como se ele tivesse feito algo errado, sendo que eles dois nem estão namorando ou algo do tipo. Aparentemente decepcionada, ela responde que ele tinha razão e ela é somente uma estranha para ele, e não tem o direito de se importar se ele sai ou não com outras garotas. E já que foi ele quem escolheu, essa tal garota deve ser muito mais esperta e fofa que ela. Yamamoto não entendia onde ela queria chegar com essas palavras. E enquanto tirava o avental e soltava o cabelo, Megumi fala que a situação deles é muito estranha, e que ele está certo e eles dois não são um casal. E desse modo ela estar morando ali com ele não fazia sentido, cozinhando para ele morando na casa dele, sendo que eles nem são um casal. Ao ouvir tudo aquilo em silêncio, Yamamoto fala em pensamentos que ela novamente entendeu tudo errado. E quando ele tenta tocar nela pedindo para que ela se acalmasse, Megumi começa a gritar e ao mesmo tempo que chorava, ela fala para ele não encostar nela. E então após isso ela sai de casa correndo, enquanto ele pedia para ela esperar e se acalmar. Fora de casa e sem rumo definido, Megumi anda pelas ruas escuras totalmente sem fôlego, até que parando um pouco ela começa a se perguntar o que estava fazendo e por que fez aquela cena mais cedo. Aquele perfume cítrico em Yamamoto deixou ela tão furiosa e com tanto ódio que ela acabou surtando. E se arrependendo do que fez, Megumi começa a lembrar de vários momentos com Yamamoto, falando em pensamentos que ele aceitou ela de boa vontade e estendeu a mão para ela, e mesmo assim ela ainda fez isso com ele. Ficando aflita e chorosa, ela se perguntava sobre o que fará agora. Em sua própria consciência, ela sabia que foi uma grande idiota e que Yamamoto sempre foi gentil com ela. Nesse momento, ele deve estar com muita raiva dela, ou talvez aliviado por finalmente ter se livrado dela. Ela não sabia o que fazer, já que não quer que ele odeie ela. Ficando cada vez mais angustiada, Megumi se perguntava várias vezes o que fazer, dizendo que não queria que nada daquilo tivesse acontecido. E se encolhendo no chão, ela pede ajuda para Yamamoto. Até que de repente o som de passos é ouvido, deixando Megumi cheia de expectativa, logo se virando ao pensar que era Yamamoto. Só que quem estava atrás dela era um cara a chamando pelo apelido Mego, deixando ela em pânico e com calafrios.
Ela claramente conhecia esse cara, o chamando de Seiji, e com uma expressão de fúria ele pergunta onde ela esteve por todo esse tempo. Isso nos leva a um flashback do passado, onde Megumi revela que conheceu Seiji logo após entrar na faculdade. Uma amiga de um clube convidou ela para um encontro em grupo. Todos os caras eram aparentemente bancários de grandes instituições, e as garotas que queriam um marido rico ficaram com os olhos brilhando. Megumi, por outro lado, estava desanimada, já que não tinha interesse nenhum nesse tipo de encontro, mas que como ela era nova na cidade, ela precisava fazer amigos. Mesmo quando falavam com ela, em pensamentos ela falava não ligar para nada daquilo, até que eles decidem começar com as apresentações. E enquanto Seiji se apresentava sorrindo, ela mantinha uma expressão apática. Em pensamentos ela fala que ele é calmo e educado, e parecia ser uma pessoa inofensiva. Essa foi pelo menos a sua primeira impressão dele. E lembrando que ele é um bancário, ela fala consigo mesma que caras como ele devem ver o mundo de uma forma bem diferente da dela. Naquela época ela vivia sempre sem dinheiro, tendo que se manter fazendo vários bicos por aí. Seu pai disse que bancaria a faculdade, mas que não daria nenhum dinheiro a mais que isso quando ela fosse para a cidade grande. Ela odiava seu pai rígido e controlador, mas achava que isso seria perfeito se ela pudesse ficar longe dele. Ela tinha finalmente escapado do controle dele e obteve sua liberdade, só que agora ela tinha outro problema em suas mãos, e esse problema se chamava falta de dinheiro. E naquela situação, namorar Seiji foi como respirar ar fresco após muito tempo. Se dissessem que ela foi uma interesseira, ela não teria como negar, e talvez foi por isso que ela acabou se dando mal no fim das contas. Depois de algum tempo de relação, Seiji finalmente mostrou sua verdadeira face, batendo nela pela primeira vez e logo em seguida pedindo desculpas, deixando Megumi sem reação alguma, somente assustada com aquela face dele que ela nunca tinha visto até então. Os dias que se seguiram após isso eram uma tortura, e ela só tinha paz quando ele saía de casa. Mas isso não durava muito tempo, fazendo ela sempre ficar com medo da hora em que ele voltava para casa. Até que um dia ela decide finalmente fugir de tudo aquilo somente com as roupas do corpo, e sem ter nenhum lugar para onde ir. Mas ao entrar em uma determinada loja de conveniência, ela encontra justamente seu antigo colega de classe, ao qual ela odiava na época, e desde seu encontro com ele já tinham se passado 5 dias. Voltando ao presente, Seiji novamente pergunta por onde ela esteve durante todo esse tempo, e ao mesmo tempo que ele encarava ela com uma expressão fria, Megumi fica aflita, fazendo assim Seiji mudar seu comportamento e falar que estava tudo bem já que ele finalmente encontrou ela, e dessa vez sorrindo ele fala que ficou muito preocupado. Sem pensar direito, Megumi automaticamente pede desculpas, mas quando ele fala para eles dois irem para casa, ela volta à realidade, perguntando que casa. Seiji responde que era a única casa a qual ela pertencia, a casa dele, perguntando então por que ela fazia aquela cara de dúvida. As palavras dele logo fazem ela se lembrar de sua rotina naquele inferno ao qual ele chamava de casa, e agora ela teria que voltar para aquilo, sabendo que irá sofrer ainda mais por ter fugido dele. Ela não queria isso e estava com muito medo, mas mesmo assim ela não tinha mais para onde ir. Em sua visão ela não tinha escolhas, já que além de não ter mais nada, ela não tinha valor algum. Só que enquanto ela pensava isso, o rosto de Yamamoto de repente vem à sua mente, fazendo ela lembrar das coisas que ele disse para ela antes. Ele conseguia enxergar valor em alguém como ela, e assim chorando, Megumi fala consigo mesma que quer voltar para perto de Yamamoto, mas ela sabia que ele não vai querer ajudá-la, e não virá atrás dela, sendo que foi ela quem o afastou. Isso faz ela se perguntar o que Yamamoto diria se visse ela nesse estado, e desse modo a pergunta "o que você quer fazer" vem em sua mente, fazendo então a mente de Megumi finalmente clarear daqueles pensamentos sombrios. E logo após isso ela começa a dar risada, deixando Seiji confuso e perguntando o que tinha de errado, e assim fazendo uma expressão séria e determinada, ela fala que não irá voltar com ele. E ao mesmo tempo que ele ficava confuso, Megumi fala com um tom de voz confiante que não quer ter que envolver a polícia nisso, e que era para ele desaparecer de sua frente imediatamente. Seiji responde que não estava entendendo nada daquilo, e Megumi, irritada, pergunta se ele de verdade não entendia o inferno que ele fez ela passar, e assim com uma expressão furiosa ela grita perguntando se ele realmente não entendia isso. Com uma cara lavada, ele pede desculpa se machucou ela alguma vez. E quando Megumi pergunta pelo que especificamente ele se desculpava, Seiji responde que pedia desculpa pelas vezes que descontou nela sua fúria, pois às vezes ele acaba perdendo a cabeça. Ao ouvir isso, Megumi pergunta se apanhar todo santo dia contava como às vezes para ele, e ele responde que ela também tinha um pouco de culpa e que merecia isso. Essas palavras deixam ela incrédula, e então Seiji fala que ela não obedecia nada do que ele falava para ela fazer, e que era claro que ele iria ficar irritado com isso.
E então após isso ele fala que na verdade a culpa era totalmente dela. Irritada, Megumi fala que se esforçou ao máximo para agradar ele, e que quando ele mandou ela ser uma dona de casa, ela até mesmo largou a faculdade, perguntando então o que mais ele queria dela. Com expressão debochada, ele fala que mesmo assim ela ainda não ajudou com um único centavo em casa, e mantendo a mesma expressão, ele fala que, sendo bem sincero, a comida dela era horrível, e era um sacrifício ter que comer aquilo todas as noites. Até comida congelada era melhor. E enquanto Megumi ficava perplexa com aquilo, Seiji pergunta se ela realmente não irá voltar, e com expressão convencida ele fala que para ele tanto fazia, já que ele tem várias substitutas para pôr no lugar dela, mas que por outro lado ela não é ninguém sem ele ao seu lado. Ela não tem nada nem ninguém, nem dinheiro nem diploma, sem falar de sua boca suja e seu pavio curto. Resumindo, o que ele queria dizer é que ele é o único que consegue aturar ela. Depois de ouvir tudo aquilo, Megumi não conseguia entender como foi capaz de se entregar para um lixo como ele, incrédula de que era tão descartável assim na visão de Seiji. Mas enquanto ela pensava, ele aproveita para segurar o braço dela, dizendo para eles voltarem para casa. E no momento em que ele aperta seu braço com força, Megumi toma atitude e fala não para ele. E então ela começa a gritar mandando ele soltar ela, mas não tinha sinal algum de que Seiji faria isso. Em pensamentos, Megumi implorava para que Yamamoto salvasse ela. E assim, de repente, uma voz conhecida é ouvida, mandando Seiji soltar ela. E se pondo na frente dela, Yamamoto fala que estava claro que Megumi não queria nada daquilo. Ao ver Yamamoto, Megumi começa a chorar de alívio. Ao ver Yamamoto todo suado e ofegante, Megumi nota que ele esteve esse tempo todo procurando por ela. Mas enquanto ela chorava de alívio, Yamamoto pergunta qual era o problema daquele cara, tentando levar ela à força. Ele não poderia ignorar um crime desses. Seiji se recompõe e fala de modo calmo que era tudo um mal-entendido e que eles dois são na verdade um casal. Yamamoto olha pra ele com uma expressão cética e após isso ele fala que isso tudo era muito engraçado de se ouvir, sendo que agora há pouco ela não parecia nada feliz em ser tratada daquela forma. Ainda sorrindo, Seiji responde que Megumi fica meio histérica às vezes e que mesmo sendo um pouco constrangedor, isso era tudo. Enquanto Seiji falava, Megumi permanecia em silêncio, e Yamamoto fala que ouviu ele falando umas coisas bem pesadas para ela. Seiji, ainda lutando para manter sua postura de duas caras, fala que simplesmente não aguentou mais o chilique dela, mesmo já sendo acostumado com isso. E quando Yamamoto pergunta se era só uma briga de casal, ele logo responde que sim, mas Yamamoto volta a dizer que não parecia ser isso e que ele ouviu até mesmo ameaças sobre ela apanhar ou algo assim. Isso faz Seiji finalmente quebrar a compostura, fazendo uma expressão ameaçadora e mandando ele não se meter no assunto, já que ele é um estranho. Yamamoto rebate, dizendo que eram eles dois que estavam gritando no meio da rua incomodando os outros. E Seiji, sem paciências, manda ele calar a boca, dizendo novamente que era só um chilique dela, mas que mesmo assim ele a ama e isso era tudo. E dessa forma Yamamoto fala ter entendido ele. Ao ouvir isso, Megumi começa a ficar aflita, perguntando para si mesma se Yamamoto estava mesmo caindo nessa. Não era possível que ele cairia em uma desculpa tão esfarrapada dessas. E enquanto ela pensava, Yamamoto fala que Seiji tinha razão e que isso não era algo em que um estranho deveria se meter. Seiji, sorrindo, fica aliviado por ele ter finalmente entendido. E após respirar fundo, Yamamoto faz uma expressão séria e fala para eles todos irem até a delegacia, deixando Seiji surpreso, que logo depois, ficando aflito, pergunta por que eles fariam isso. Yamamoto responde que só está seguindo o que ele mesmo disse, e que como ele já tem a versão dele da história, se eles forem na polícia, eles darão um julgamento justo lá. Ainda mais aflito, Seiji fala que eles não precisavam chegar a esse ponto. Mas Yamamoto não recua, falando que eles dois estavam causando confusão em uma vizinhança tranquila, e isso é motivo mais do que suficiente para chamar a polícia. Ao olhar para trás, Megumi nota que pessoas começaram a aparecer no local. Ao mesmo tempo, Seiji fala que não era nada tão sério assim, e Yamamoto pergunta até quando ele iria continuar nessa. E assim ele fala que Seiji se contradiz demais. Primeiro ele fala que gente de fora não deve se meter, mas também não quer ir para a polícia resolver isso, fazendo Yamamoto perguntar se Seiji quer realmente resolver essa situação, ou por acaso teria algum motivo pelo qual ele não pode ir até a delegacia. Essas palavras deixam Seiji pálido, mas ele logo responde que não era nada disso. Yamamoto então revela ter visto que os braços de Megumi estão cheios de hematomas. E enquanto ela permanecia em silêncio, a multidão que se formava atrás deles e ouvia tudo começa a se perguntar se aquilo se tratava de violência doméstica. E pasmem
Pasmos com a situação, eles começam a questionar se não deveriam mesmo chamar a polícia nesse caso. Mas mesmo com isso, Seiji ainda responde que Megumi caiu e que foi somente isso. Yamamoto então pergunta de onde vinham os hematomas nos braços e pernas dela. Tinham hematomas mais recentes e outros mais antigos que já estavam sarando. Seiji ainda tentava a todo custo manter a narrativa de que ela vive tropeçando. E dessa forma, Yamamoto pergunta por que ele não tentou segurar ela já que ela vive tropeçando. E aqui é onde Seiji finalmente perde a linha, perguntando de modo agressivo qual era o problema de Yamamoto. Eles eram um casal que moram juntos e se amam, então o que eles fazem não é da conta dele. Ao ouvir aquilo, Megumi fica enojada, mas o que pega mesmo é a expressão de Yamamoto, ficando com uma cara de ódio. E assim ele pergunta onde Seiji estava e o que ele estava fazendo enquanto ela estava sumida. E quando ele responde que estava procurando por ela, Yamamoto pergunta se ele sequer tentou fazer um BO por ela ter desaparecido. Ao notar o vacilo de Seiji, Yamamoto pergunta por que ele não fez isso se estava tão preocupado com ela. E quando ele responde que estava ocupado, Yamamoto entra em fúria, perguntando o que poderia ser mais importante que a segurança dela, e que além disso ele não deu apoio nenhum a ela, somente botou a culpa nela e a humilhou. E então ele termina dizendo que isso não é amor, é só uma atitude de moleque que gosta de humilhar os outros para massagear o próprio ego. Enquanto isso, Megumi falava em pensamentos que mal podia crer que Yamamoto estava fazendo tudo isso por alguém como ela, e isso faz ela começar a chorar novamente, ao mesmo tempo que Seiji notava a multidão atrás deles cochichando coisas. Ele então decide pedir desculpas, falando que sente muito e que às vezes acaba perdendo o controle, e então se curvando ele novamente se desculpa, fazendo assim um silêncio desagradável ficar no ar. Olhando para ele, Megumi fala consigo mesma que sabe muito bem que suas atitudes com ela não irão mudar, e sendo assim ela fala em voz alta para eles acabarem logo com essa conversa. Ao ouvir isso, Seiji fica animado, achando que ela iria voltar com ele, até que Megumi fala que não voltará para ele e que está tudo acabado. Ele começa a soltar várias frases clássicas de que não consegue viver sem ela e que não quer outra pessoa além dela, mas Megumi não queria nem saber de ouvi-lo. Isso até ela notar algo suspeito em seu pescoço, fazendo assim ela rapidamente se aproximar dele e agarrar a gola de sua camisa, o deixando assustado. Ela então nota uma marca de batom em seu pescoço, e isso deixa ela ainda mais enojada. Seiji até tenta se explicar, mas as palavras não saíam de jeito nenhum. Megumi então fala que foi por isso que ele não registrou nenhum boletim de ocorrência, já tinha outra no lugar dela. E ao mesmo tempo que Seiji entrava em pânico, Yamamoto permanecia sereno, só vendo o circo pegar fogo. Megumi, segurando o próprio braço, fala que pelo jeito ele nunca esteve preocupado com ela de verdade e tudo foi mentira. Após isso, Seiji tenta uma última aproximação forçando um sorriso, mas Megumi manda ele desaparecer de sua frente. No outro dia, Yamamoto acorda logo cedo, notando que sua casa parecia mais silenciosa do que o comum. Ao levantar da cama, ele rapidamente começa a limpar a casa, falando em pensamentos que seu quarto parecia muito vazio agora. Ele já tinha ficado muito acostumado a morar junto com Megumi. Após isso, assistindo TV e comendo somente uma gelatina, Yamamoto parecia entediado, se perguntando quando ela iria voltar para casa. E enquanto assistia algum programa aleatório, ele deseja que ela volte logo. Até que, se aproximando do meio-dia, Megumi finalmente aparece, e Yamamoto a recebe dizendo que ela demorou bastante. Megumi dá uma resposta curta, fazendo uma expressão estranha, e ver aquela expressão sombria no rosto dela faz ele ficar preocupado, rapidamente perguntando se ela estava bem e se por acaso tinha acontecido alguma coisa, fazendo assim voltarmos para a noite anterior, onde depois de tudo aquilo ter acontecido, a polícia finalmente foi acionada, vindo até o local para acabar com aquela confusão e após isso levando Megumi junto deles. Por outro lado, Seiji fugiu no exato momento em que ouviu as sirenes tocando, e quando Yamamoto tentou ir junto com ela até a delegacia, os policiais mandaram ele ir para casa em vez disso. Ele não fazia ideia do que aconteceu após isso, pedindo assim para que ela entrasse logo em casa. Ao ouvir isso, Megumi pergunta se ele tinha certeza disso, e enquanto ela entrava em silêncio, Yamamoto fala para ela ir tomar um banho, pois iria ajudar ela a esfriar a cabeça. Ela concorda em silêncio e então entra no banheiro e fecha a porta. Julgando pela aparência dela, Yamamoto nota que ela provavelmente não deve querer falar sobre isso, e que o melhor a se fazer agora era não forçar a barra, e desse modo ele decide aprontar o almoço enquanto ela toma seu banho. Ao ouvir o barulho da porta do banheiro se abrindo, ele fala que ela veio na hora certa, pois o almoço estava quase pronto. Mas enquanto ele falava, Megumi o chama, e ao se virar ele nota que ela estava ali só de toalha, com o rosto completamente vermelho de vergonha. Isso faz Yamamoto corar na hora, ficando confuso com aquilo, e perguntando o que estava acontecendo. Depois disso ele tenta bancar o engraçado, perguntando se ela esqueceu de lavar a roupa e a chamando de desastrada. Mas contrariando todas as suas expectativas, Megumi retira a toalha, ficando da maneira em que veio
ao mundo na frente dele e deixando Yamamoto em pânico. Após isso, ele junta a toalha do chão e, tampando os olhos, ele manda ela se vestir logo. Mas Megumi fala que já tinha dito isso antes. E quando ele pergunta o que, ela responde que ele a salvou e que muito mais do que isso, ela nunca será capaz de pagar de volta por tudo que ele já fez por ela. E por esse motivo, ela estava agora entregando seu corpo e dando passe livre para ele fazer o que quisesse com ela. Ela irá obedecer às ordens dele e fará qualquer coisa que ele pedir, literalmente. Ela precisava fazer isso. Podia até parecer estranho, mas ela fala que é muito boa naquilo. Seiji podia até dizer que a comida dela é ruim, mas quando ela fazia aquilo, ele ficava muito animado. E com um sorriso no rosto, ela oferece os mesmos serviços para Yamamoto, mas ele brutalmente recusa, perguntando se ela é por acaso uma idiota e se ela pensa que ele é igual àquele babaca, aquele cara que controlava ela, que prendia e batia nela. Yamamoto pergunta se ela quer mesmo que ele seja igual àquele cara. Se ele fizer isso, ele não terá mais o direito de menosprezar aquele cara, pois será igual a ele. E quando Megumi pergunta que lógica estranha era essa, Yamamoto responde que não havia lógica nenhuma, era somente uma questão de honra, mandando assim ela se vestir logo. Ela então pergunta o que ele queria dizer com isso, e no momento em que Yamamoto estava prestes a gritar com ela, Megumi de repente desaba no choro, perguntando por que ele é tão gentil com ela, ao mesmo tempo que se jogava no chão, deixando Yamamoto pasmo, pois ela realmente estava chorando muito. Ao finalmente se acalmar um pouco, Megumi pede desculpas pela cena que causou, e Yamamoto fala que estava tudo bem e manda ela ir se vestir. Ao concordar, ela se levanta e vai para o quarto, soltando um espirro. Yamamoto olhava silenciosamente para tudo aquilo, ficando desanimado pois o almoço tinha esfriado, decidindo assim esquentar novamente. Após se trocar, Megumi chama por Yamamoto, perguntando assim se ela poderia mesmo ficar ali com ele. E quando ele pergunta o que ela queria fazer, Megumi fica estressada, e começando a gritar, ela fala que a casa era dele, então não fazia sentido ele precisar da opinião dela, e sobre ficar ou não era decisão total dele. Yamamoto solta um suspiro ao ver que ela tinha voltado com sua personalidade bruta de costume, e então ficando sério ele fala que já deu a resposta dele há muito tempo. Ele está do lado dela e deixar ela ficar ali ou emprestar dinheiro não era nada demais. Ele achava ter deixado isso muito claro, e é por isso que ele novamente pergunta se ela quer ficar ali ou não. Megumi fica incrédula com aquela pergunta dele, dizendo que isso era loucura e que por culpa dela Seiji acabou vendo o rosto de Yamamoto e o próximo alvo pode acabar sendo ele, fazendo ela perguntar por que mesmo assim ele ainda quer ajudar ela, e por que ir tão longe por sua causa. Yamamoto responde que o motivo era bem simples. Ele ajuda ela porque é algo que está no seu alcance, e se ele pode fazer algo ele fará, simples assim. E enquanto ela ficava surpresa, Yamamoto fala que não era só isso, e mostrando um sorriso ele fala que quer comer mais uma vez aquele hambúrguer delicioso que ela preparou no outro dia, deixando ela corada. Após enxugar as lágrimas, Megumi pergunta se caso ela prepare o hambúrguer para ele fará qualquer coisa por ela. E de modo sério ele responde que sim, fazendo assim ela falar que tem 2 pedidos para ele. Continuando sério, ele fala que ela pode pedir o que quiser. Isso faz ela ficar pensativa por um tempo, e após isso ficando decidida, ela fala que primeiramente ela quer que ele deixe ela ficar em sua casa novamente, e ele logo aceita seu pedido. E sobre o segundo pedido, Megumi revela com uma expressão séria que vai denunciar seu ex, deixando Yamamoto surpreso. Ela sabia que deveria ir sozinha, mas mesmo assim estava com muito medo de acabar fugindo no último segundo. Ela não queria mais se arrepender de nada, e então se curvando ela pede para que ele a acompanhe até a delegacia, suplicando por ajuda. E enquanto ela erguia a cabeça, Yamamoto nota a determinação no olhar dela, e isso faz ele ficar tranquilo, falando consigo mesmo que agora tudo ficará bem, pois ela mesma tomou a iniciativa. Desse modo, Yamamoto aceita seu segundo pedido também, e com isso Megumi agradece a ele, com um belo sorriso no rosto. Mais que amigos, menos que namorados. Um pequeno vínculo tinha acabado de nascer entre os dois.